Bom dia a todos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para os outros. Abrir mão do bem que lhes pode fazer. Atendendo ao pedido que lhe é feito, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Tem mais merecimento aos olhos de Deus. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros, abrir mão do bem que eles podem fazer. Atendendo ao pedido que é feito, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, considerando-se que o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso se compreende tão claramente que, por um impulso instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, dá preferência às preces daqueles cujo proceder deve ser agradável a Deus, pois são mais prontamente ouvidas. A leitura é uma preparação para a nossa prece inicial e para ouvirmos a mensagem da benfeitora e logo mais a meditação. Vamos, portanto, o nosso irmão Fabrício para iniciar o nosso encontro hoje com a prece através da música. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais da canção que já se ouviu. Tua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração ele pelos campos caminhou, subiu pelas montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além assim.
renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Sei que ele um dia vai voltar pelos mesmos campos procurar o que plantou e colher de bom o que nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Obrigado, querido amigo Fabrício. A mensagem hoje será lida pela nossa irmã Simone Félix, que é trabalhadora do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade de Salvador, de forma que eu passo a palavra para Simone. Bom dia a todos. Tudo bem com o som? Zé? Tá. Pode continuar, tá bom. Aos teus sentidos corpóreos chegam, a cada minuto, uma variedade incalculável de estímulos. Surgem na feição de imagens, sons, vibrações, notícias, etc. São tão volumosos que não dispõe de tempo hábil para a digestão de todos eles. Surgem no minuto e desaparecem no minuto seguinte, deixando em tuas cordas emocionais estranha melodia de inquietação e medo, curiosidade e revolta. Vivemos, quase todos, sobre esses estímulos diários, ignorando na sua maioria o impacto que causam nossa frágil saúde psicológica e estrutural. Não seja de estranhar o caudaloso rio de ansiosos, sedentos por um pouco de silêncio, calcinados pelo aluvião de ocorrências trágicas, derrapando na perda do sentido existencial, na carruagem das incertezas e no retraimento do afeto, ante o receio de sofrer novas decepções. Fazem-se autômatos do cotidiano, reféns da rotina e descem ao solo da sobrevivência, atendendo unicamente às necessidades básicas da vida, sem projetos
de iluminação interior. Se acossados, reagem com violência. Cobrados, respondem com aspereza. Advertidos, optam pelo retraimento social. Trazem os tímpanos afogados no barulho ensurdecedor, ora reinante no cotidiano, sem tempo para o cultivo da harmonia pelo silêncio e estágio curto nos campos da meditação. Deixaram de orar por não mais acreditarem na força da prece. Verifica até que ponto estás incluso num desses grupos de vivência atribulada, relegando o plano secundário, o cultivo de teus tesouros íntimos. Onde busca tempo no relógio para a audição de uma sinfonia, de uma melodia erudita, a leitura de uma página refazente. Como desacelerar desse carrossel de necessidades brutais, onde as forças físicas são cobradas ao máximo, produzindo fadiga crônica e cansaço. Sensação é essa que te devora a cada manhã, onde acordas tão exausto quanto deitaste na noite anterior. Vais postergando teus compromissos, sempre buscando um tempo vago que nunca chega. Imperioso refletir como nem mesmo no período natalino se consegue desacelerar dessa volúpia pelo consumir, anotando as artérias da cidade tomada por milhares de consumidores ávidos pelas novidades tecnológicas e pela ânsia de comprarem mimos de Natal. E ele, o aniversariante, que de nada material necessita, a aguardar na divina paciência que o aprendiz tenha 1 minuto para se encontrar com ele. Perceber que o essencial não está sendo priorizado, que gasta fosfato em excesso com questões que hoje parecem indispensáveis e amanhã terão valor nenhum. Ignoram a flor que desaponta no vaso esquecido, a falena brilhante em busca do néctar, a abelha coletando material para sua colmeia, o vagaroso curso do rio, a nuvem que desliza no céu muito azul e o manto da noite, salpicado de estrelas. 1 minuto, e tudo isso pode criar um estímulo novo em cada um de nós. Se deixar levar por uma lembrança feliz, ao avistar a criança que brinca no parquinho, contemplar o idoso que assiste o vai-vem de gente apressada, escutar um bem-te-vi trinando na fiação pública e se emocionar com a chuva que chega de mansinho, refrescando a canícula da tarde. Sim, o período natalino deveria ser tempo de fazer pontes, buscar o outro para dissolver uma animosidade, reatar um afeto quase perdido ou sentimento esfriado. Ele, e tão somente ele, deveria ocupar nosso tempo nesses derradeiros dias do ano em esgotamento. Sua proposta de amor e de edificação de uma sociedade melhor, justa, equilibrada, fraterna. Sua manjedoura se fazer um ponto de meditação sobre a renúncia, na qual um ser puro optou por mergulhar no lodaçal das paixões humanas para nos ensinar o caminho da verdadeira libertação. Da gruta de Belém ao madeiro infamante, percorreu os labirintos humanos, deles resgatando os prisioneiros dos grilhões emocionais e espirituais. Ascendeu aos cismos da vida superior numa tarde de beleza incomparável, nos deixando o tesouro da paz e a gema preciosa do conhecimento libertador. Que tens feito dessas dádivas sublimes? Qual emprego tens aplicado ao discernimento que presentemente te reveste, o entendimento da vida? As datas passam ligeiras, mas a esperança permanece de atalaia. O amor sobrevive ao cansaço e a fé se dilui no ácido corrosivo da indiferença.
És um espírito imortal, em ligeira matrícula no educandário terrestre, viajando logo após para mais altas expressões de conhecimento superior. Tens pensado nisso? Marta, Salvador, 14 de dezembro de 2025. Obrigado, Simone. Então, agora convidamos a nossa irmã Eugênia, Fortaleza, para fazer o encerramento hoje com a meditação. Mantenhamos os nossos microfones fechados, o nosso silêncio, a nossa paz. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Possamos fechar os nossos olhos, tomar uma postura confortável, de preferência sentados em uma cadeira de espaldar reto, se for possível. Que possamos, com as mãos espalmadas sobre a coxa, cabeça reta, formando um ângulo de 90, o queixo com o chão, possamos nesse momento endereçar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, o Cristo da Terra, dizendo-lhe: mestre amigo, sê conosco nesse momento, que possamos sentir a tua presença generosa, o teu amor, as tuas mãos compassivas, a envolver-nos a partir do alto da nossa cabeça. Que possamos, mestre, imaginar que estamos em meio à natureza, em um lago sereno e tranquilo. Estamos à margem, com roupas leves, sentindo a brisa e a aragem a percorrer o nosso corpo, a acariciar os nossos cabelos. Sentimos a brisa leve da manhã, nossos pés descalços repousam sobre a terra, sentimos a grama, o aroma da vegetação, e olhamos esse lago sereno, tranquilo, recordando a tua presença generosa e amiga, que um dia pôde nos dizer: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E na beleza desta manhã, em meio à natureza, a esse lago, decidimos-nos a mergulhar nele. Imaginemos que estamos todos nós com os braços estendidos, a barriga para cima, boiando nessas águas tranquilas. É um mar salgado, é um lago salgado, melhor dizendo, semelhança daqueles lagos pelos quais Jesus andava, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. E nós estamos ali com os braços estendidos, a face banhada pelo sol, ouvimos o barulho da água, sentimos uma paz indescritível. É a paz da tua presença, Mestre, que invade os nossos corações, a nossa mente, todo o nosso ser. O nosso corpo descansa, repousa sobre essas águas.
e o nosso coração, vinculado ao teu, sente vivamente o amor que verte de todo o teu ser para cada um de nós, nos envolvendo ricamente, abundantemente. E nesse momento, Senhor, todo o nosso corpo físico faz-se luminoso, verdadeiramente luminoso, uma luz intensa, a luz vivificada, alimentada pelo teu amor abundante. Essa luz viva, Mestre, percorre-nos por todas as células, percorre a nossa cabeça, a nuca, o peito, os braços, o tronco, o ventre, as nádegas, a coxa, as pernas, os pés. Todo o nosso corpo é banhado de viva luz. E essa luz poderosa do amor que vem do teu coração, Jesus, percorre o nosso corpo, diluindo todos os focos de desequilíbrio, de enfermidade, de tensão, de estresse. Tudo aquilo que não nos serve, apenas nos machuca, sem serventia alguma. E deixamos diluir-se nessas águas desse lago salgado que nos banha, tudo aquilo que onera o nosso psiquismo, que nos pesa e não nos serve. Nós sentimos-nos verdadeiramente mais leves nesse momento. A nossa leveza é a tua leveza, é aquela do teu fardo e do teu jugo que não nos pesam. É um fardo leve, é um fardo suave, é um jugo suave. E nós sentimos, Jesus, nesse instante, todo o teu poder, mas sobretudo, todo o teu amor por cada um de nós. Nos sentimos vivamente penetrados pela tua essência divinal, pela tua compaixão sem limites, que nos diz, segredando-nos na acústica do nosso ser, nas profundezas da nossa alma, tu tens valor. É chegada a hora do recomeço, é chegada a hora de reiniciar. Esquece os dissabores do passado, as dores que te maltratam, os desafios que te oprimem, a situação de aflição que te macera o íntimo. Tu tens valor. Eu sei que posso contar contigo. Tu tens talentos e dons. Tu és uma criatura preciosa de Deus, cuja presença no mundo nesse instante me é cara e valiosa. Eu sei que posso contar contigo, com os teus dons, com as tuas possibilidades. Onde quer que tu estejas, em quaisquer circunstâncias, tu podes ser um elo meu a fazer com que a luz de Deus brilhe e se instale definitivamente na terra. Do teu coração unido ao meu, nesse instante, jorram luzes imensas e intensas que percorrem todo o planeta, envolvem-o
envolve toda a terra numa luz tão viva, tão poderosa, tão potente, para diluir todas as sombras, para infundir ânimo, coragem, esperança e fé, onde quer que haja um coração dorido e machucado, onde quer que haja um coração desesperançado. E assim, amigas, amigos, ouvindo essas palavras do Mestre, nós as absorvemos e sentimos em nosso íntimo. Nesse momento, nós vamos despertando desse momento de profunda e viva conexão com a natureza, com Deus e com o Cristo. E dizemos: muito obrigada, Senhor, gratidão infinita pelo teu amor. Assim seja. Obrigado, Eugênia. Muita paz, uma boa semana a todos. Oh